Vamos direto ao ponto. Então, primeiro, me dê um resumo geral de 2025. Quais foram os maiores acontecimentos e suas consequências? Well, the big overarching event is that America is in retreat. Bem, o And I think grande this is acontecimento geral é que os Estados Unidos estão em retração, e acho que essa é a grande história. Quero dizer, há momentos em que as coisas parecem estar ficando mais fortes, mas os Estados Unidos sofreram dois grandes reveses neste ano. O primeiro é no campo do comércio e da economia. Eles começaram o ano amplamente convencidos de que poderiam pressionar a China e empurrá-la de volta para o que acreditavam ser sua caixa. Em outras palavras, uma fonte de mão de obra barata para a manufatura americana. Tivemos uma guerra econômica contra a China, que é exatamente o que ela é. A guerra tarifária, essas tarifas, tornou-se cada vez mais claro que as tarifas globais eram em última instância sobre a China. No fim das contas, tudo girava em torno da China e de garantir a dominância econômica americana sobre ela. Economic dominance over China. We had sanctions against China because when the Tivemos sanções contra a China por causa das tentativas de restringir a tecnologia, que se intensificaram ao longo deste ano. Também vimos isso, e todos esses ataques foram mal sucedidos. A China demonstrou que possui enorme influência por meio das terras raras, provou a resiliência de sua economia e a força de suas cadeias de suprimentos, em grande parte internas. Também mostrou que é um igual tecnológico. Agora, não acho que os americanos tenham assimilado isso completamente ainda, mas em breve irão. Não sei se você viu, mas houve um grande artigo no Financial Times, acredito, confirmando que a China construiu suas primeiras máquinas de litografia ultraleves, seja lá o que forem. lithography machines. Now, apparently, they managed to get people. Agora, ao que parece, eles conseguiram que pessoas da ASMR os ajudassem, o que é interessante porque mostra que os holandeses estavam usando cientistas chineses. Então eles conseguiram tudo isso e fizeram essa primeira máquina, que aparentemente é enorme. Quero dizer, é muito maior do que as máquinas holandesas, mas isso é normal quando se está construindo um protótipo. Ainda há trabalho a ser feito em ótica, mas os chineses vão resolver tudo o que precisa ser ajustado nessa área. Algumas pessoas dizem que vai levar até cerca de 2030 para a China começar a produzir em massa os chips de altíssimo desempenho em grandes quantidades. Se isso acontecer no próximo ano, eu não ficaria surpreso. Não estou dizendo que será no próximo ano, acho que será em 1 ou 2 anos, mas eles estão avançando de forma rápida e determinada. Então, isso foi uma grande derrota para os Estados Unidos. So that has been one massive American defeat. It's the biggest defeat. It is the biggest, most. É a maior derrota. É a maior e mais consequente de todas. Agora, a segunda derrota que os Estados Unidos sofreram em 2025 foi pelas mãos da Rússia, e aconteceu na Ucrânia. Acho que ficou claro há bem mais de um ano que a Rússia não seria derrotada na Ucrânia. Mas havia a suposição de que se os americanos aparecessem com todos os seus subornos, ofertas e coisas do tipo, conseguiriam convencer os russos a parar onde estavam. E acharam que poderiam usar isso como alavanca, como forma de afastar a Rússia da China. Quero dizer, isso sempre foi uma manobra bastante óbvia, um plano, desde o início. Trump claramente acredita nisso. A revisão da estratégia de segurança mostra isso no fim das contas. Sempre se tratou disso, no final do dia. Ultimately shows it. It's always been about that at the end of the day. And again, that plan failed. E novamente, esse plano fracassou. Os russos se recusaram a parar, recusaram-se a ceder. Eles absorveram toda a pressão que foi colocada sobre eles. E essa pressão nunca chegou nem perto de ser tão forte quanto os americanos imaginavam que seria. O resultado é que eles entram em 2026 parecendo muito estar em uma posição de vantagem. Então, mais uma vez, houve contratempos e incidentes. Assim como com a China, os americanos fizeram todo tipo de coisa para irritar os chineses. Multas sobre navios construídos na China que entram em portos americanos, esse tipo de coisa. Houve situações semelhantes com a Rússia. Sanções contra a Rosneft, a Lukoil e assim por diante. Mas nada disso consegue disfarçar a realidade de que, no geral, são os russos que têm o ímpeto e os americanos que estão recuando. It's the Russians who have momentum and the Americans who are retreating. And the Americans have tried
E os americanos tentaram esconder o fato de que perderam essas duas grandes batalhas geopolíticas, encenando os dramas performáticos de sempre, onde quer que possam, na Venezuela, no Oriente Médio, onde for. Mas são esses dois grandes eventos, o evento da China, que é de longe o mais importante, aliás, e o da Rússia, que também não é insignificante. São essas duas coisas que foram os grandes acontecimentos de 2025 e que moldarão o futuro. E vimos que, no final deste ano, os americanos apresentaram seu plano de estratégia de segurança, confuso e incoerente como era. Mas ainda assim, mostra que há, pelo menos entre alguns americanos, uma percepção nascente de que seu país está em retração. Acho que em 2025 quase parece um ponto de virada. Acho que, se olharmos para trás no futuro, porque antes disso todo mundo falava sobre a ascensão da China, sinto que em 2025 a China chegou oficialmente. E isso é, em parte, por causa dessa guerra de tarifas, certo? Uma disputa entre os Estados Unidos e a China. Tenho a sensação de que, como qualquer império em declínio, quando você está em declínio é melhor não arrumar briga com ninguém, porque isso só confirma que você está em declínio, não é? Então 2025 é meio que isso, certo? That's exactly, 2025 is like that, right? That's exactly right. That's a very good way of putting it, actually. I mean, in fact, Exatamente. Essa é, na verdade, uma forma muito boa de colocar a questão. Quero dizer, é interessante que a expressão a ascensão da China ou China em ascensão já não apareça em lugar nenhum. E isso acontece justamente por causa do que você disse, porque a China já chegou lá. Já não é mais possível para os Estados Unidos fingirem que são superiores à China. Eles se consideram iguais à China, mas não mais superiores. Então acho que você está absolutamente certo. Quero dizer, 2025 foi um ano decisivo e será um tema sobre o qual os historiadores escreverão muito. E isso provavelmente explica em parte porque Trump está tão desesperado para ter essa guerra com a Venezuela, certo? Ele precisa de algum tipo de vitória, não é? Sim, mas não é só o Trump. Quero dizer, os americanos querem uma demonstração de poder para provar ao mundo que ainda são fortes. Então é isso que você vê na Venezuela. Não está realmente se traduzindo. Não está funcionando exatamente como disseram que funcionaria, porque Maduro não fugiu. A Venezuela ainda está lá. Eles impuseram bloqueios marítimos que envolvem a apreensão de navios que transportavam petróleo para a China. Observe que isso significa que é petróleo chinês, aliás, só para deixar claro. Mas quero dizer, eles têm feito tudo isso e mesmo assim não conseguiram avançar. E hoje de manhã houve relatos de que estavam prestes a apreender outro petroleiro e o navio hasteou a bandeira russa. E nesse momento, os americanos recuaram. Okay. And at that point, the Americans backed home. Okay. Certo. Vamos falar mais sobre isso, a apreensão da questão do petróleo chinês. Uma coisa que também acho importante para 2025 é o caso Epstein. Porque internamente, certo, estávamos falando de política externa antes, mas essas coisas estão conectadas. Então, internamente, acho que o público em geral já sabia que a elite dos Estados Unidos eram corruptas. Isso não é novidade. Mas a dimensão do escândalo Epstein e o quanto o governo Trump fez para encobri-lo, acho que cristalizou a percepção das pessoas de que todo o grupo, toda essa classe de elite é completamente corrupta. Tipo, a classe inteira. Absolutely. On Epstein itself. Com certeza. Sobre o próprio Epstein, você está absolutamente certo. O público em geral sempre teve a sensação de que há algo muito ruim nisso tudo. Também tivemos os atrasos na publicação, que primeiro prejudicaram os democratas, mas agora causaram um dano político catastrófico ao próprio Trump. E isso reforçou a percepção de que, sabe, essa é uma história terrível. Mas agora estamos recebendo divulgações documentadas, estamos recebendo fotografias, estamos recebendo e-mails. E o quadro é, se possível, ainda pior para mim do que eu havia imaginado. Já discutimos todos os e-mails. O fato de que Epstein conseguiu conduzir uma espécie de diplomacia como se fosse, sabe, um diplomata sênior, trabalhando
para os Estados Unidos, como secretário de Estado. A senior diplomat working for the United States, the Secretary of State even. I mean, it's incredible that he was involved in diplomacy to the É incrível que ele tenha se envolvido na diplomacia no grau em que se envolveu. Mas o que achei ainda mais revelador, e no fim das contas ainda mais chocante, foram as fotografias. As fotografias mostram que Epstein não fez nenhum esforço para esconder suas atividades. Na verdade, ele foi completamente descarado em relação a elas. Elas estão totalmente na sua cara. Você vê todas essas pessoas importantes entrando nas várias casas dele, onde tudo isso acontecia. E agora não há como fingir que não sabiam, porque vemos as fotos. Vemos as fotos nas paredes, vemos os equipamentos que tinham espalhados por todo. We see the apparatus that he had lying all over the place. And I mean, none of them, as far as I could see. E eu acho que nenhum deles, pelo que pude ver, ou se algum fez isso, foram pouquíssimos, parece ter levantado qualquer protesto. Parece ter dito a Epstein, isso é impossível, estou indo embora agora. Ou tê-lo denunciado, como deveriam as autoridades. E vemos muitos exemplos. Vemos Bill Clinton em uma banheira com uma mulher não identificada. Vemos o príncipe Andrew deitado no colo de várias outras mulheres. É repugnante, é terrível. Mas é a pura ousadia que, acredito, revela tudo. Então todo mundo, quero dizer, conheço um pouco Nova York, todo mundo importante em Nova York deve ter sabido o que esse homem estava fazendo. Must have known what this man was up to. And he was able to go on doing it year after year. E ele conseguiu continuar fazendo isso ano após ano, década após década, destruindo vidas, sendo o terrível predador que era, e ninguém o impediu. Ao mesmo tempo, ele conduzia a diplomacia aparentemente em nome dos Estados Unidos. Então, todas as perguntas sem resposta sobre ele. Como fez seu dinheiro? Como conseguiu, mesmo com o dinheiro que tinha, levar esse estilo de vida impossível? Todas essas grandes questões continuam sem resposta. Na verdade, tornava-se mamães agora que vimos mais sobre ele. Temos completa extinção e do alcance das atividades. Veja, quando eu estava olhando as fotos dele, acho que provavelmente estava errado em acreditar naquilo. Sabe, eu tenho a mesma pergunta. Como as pessoas, sem saber disso, continuam tendo contato com ele, quanto mais participando daquelas atividades horríveis? Quero dizer, por que alguém teria um amigo assim, certo? Pessoas como Larry Summers, eu imagino. Mas, enfim, eu tenho uma nova teoria. Acho que ele, na verdade, colocou aquelas fotos na casa dele de propósito, como uma espécie de propaganda para essas pessoas. Algo como você pode vir para minha ilha, para o meu lugar, para o meu mundo e fazer coisas que não ousaria fazer em nenhum outro lugar. Acho que é isso que ele está fazendo. Sim, se você já leu os romances do Marquês de Sade, sabe, filósofo francês do final do século XVIII, como alguns o chamam, você estaria familiarizado com tudo isso. Quero dizer, foi exatamente o que eu pensei que fosse. Era como abrir as portas, convidando as pessoas. Olhem, é aqui que todos os seus desejos se realizam. Sim, é isso que ele está fazendo. Sim, e alguém observou que os e-mails dele eram meio interessantes. Há um autor, acho que o nome dele é Anand Giridharadas, um indiano. Ele escreveu um livro há alguns anos chamado Winners Take All. E, recentemente, ele teve uma conversa com Chris Hughes. Ele disse que passou vários dias lendo todos aqueles e-mails. E uma coisa que o impressionou foi que eles quase sempre começavam com "Ei, Jeffrey, onde você está?" Ou "Ei, fulano, onde você está?" E as respostas eram tipo, estou em Londres, estou em Amsterdã e por aí vai. Ele disse que essas pessoas coletivamente não têm conexão com uma comunidade. Elas estão sempre em algum lugar por aí. E para elas, se você não tem uma comunidade, então você não tem um vínculo, seja com uma comunidade, um país ou um lugar, você não tem um vínculo. Esse é um ponto muito interessante. Esse é um ponto muito, muito interessante. E é disso que vocês estão falando. Muito sobre os globalistas, certo? Vocês no Teduran falam bastante sobre os globalistas. Isso é exatamente o que é um globalista, na minha opinião, não é?
Yes, yes, it's exactly right. Sim, isso That's- mesmo. that Esse é um is a ponto muito very interessante. important point. Vou mencionar isso ao Alex, na verdade, e talvez a gente dê continuidade a isso. We might É um ponto follow up brilhante. on it, but that is a brilliant point, actually. Yes, I agree. I find that so interesting. Sim, eu concordo, acho isso muito interessante. Também percebi que eles sempre perguntam: Oi, onde você está? Quero dizer, eu pensava, essas pessoas nunca ficam em lugar nenhum. Estão sempre se perguntando isso. E eles dizem, ok, se você estiver por perto, vamos jantar ou algo assim, sabe? Então acho isso muito interessante. É por isso que o arquivo, ou seja, o que quer que esteja lá dentro, sempre nos dá alguma ideia, alguma informação extra sobre a elite, certo? Sim. E talvez só por esse motivo Trump tenha ficado relutante em nos entregar, talvez. Trump reluctant to give it to us, maybe. Absolutely. Yeah. Yes. I Com mean, he's certeza. clearly- Sim, he's quero clearly dizer, ele está claramente envolvido em algum nível. Ele claramente sabia mais sobre o que estava acontecendo do que jamais admitiu. Quero dizer, essa é a interpretação mais generosa, provavelmente a verdadeira, na verdade. Mas dito isso, ele está claramente muito envergonhado por esse caso. E tenho certeza de que uma das coisas que o motiva é que muitas das pessoas que lhe dão dinheiro, seus doadores, provavelmente também estão fortemente envolvidos em. Probably heavily implicated Yeah. themselves. Mas no fim das contas, acho que ninguém será processado. Essa é a parte triste. E isso só vai continuar irritando o público. Yes. Yeah. Com certeza, Bad. Yeah. Okay, let's continue stay with the US-China. So you Certo, mentioned vamos that continuar US com o took, tema oil Exausuei-China. trends from China. Você acabou de mencionar que os Azuer apreenderam petroleiros da China. Quer dizer, por um lado, é algo bem complicado. Os Estados Unidos vêm de um país com uma grande indústria naval, como a Grécia. Então, um dos navios que eles apreenderam se chama Skipper. Ele estava navegando com bandeira da Guiana, mas pertence a uma empresa chamada Triton Navigation Group, que tem sede nas Ilhas Marshall. Mas ele é operado e administrado por outra empresa sediada na Nigéria. E os reparos e a manutenção são feitos em Singapura, acho que em Singapura, ou talvez nos Emirados Árabes Unidos. E é segurado, pelo que parece, por alguma empresa britânica. Então a indústria naval é extremamente complexa, não é? So the shipping industry is extremely complex, isn't it? To put it mildly, I mean, shell companies. Para dizer o mínimo, empresas de fachada e identidades falsas fazem absolutamente parte desse setor. Quero dizer, eu só estive envolvido nisso de forma muito periférica, mas sei o suficiente sobre o assunto e conheço muitas pessoas que estiveram envolvidas nisso. E elas são algumas das pessoas mais implacáveis, predatórias e insensíveis que você vai conhecer. É tudo sobre dinheiro. É tudo sobre evitar impostos e pagamentos e fazer o que for possível. E sabe, as pessoas que fazem isso, é preciso reconhecer, fazem bem e realmente mantêm o comércio mundial funcionando. Falo sério. Se todo mundo seguisse as regras, o comércio mundial não funcionaria com a mesma fluidez. Esse é o primeiro ponto. Mas esse jogo de empresas de fachada, que torna muito difícil identificar o verdadeiro dono, é extremamente comum nesse meio. Na verdade, é absolutamente padrão. In fact, it's absolutely standard. Yeah. Mas ainda assim sabemos qual é a carga. São óleos que pertencem à China. Acho que o petróleo vem da Venezuela e vai para a China, certo? Então isso nós sabemos. That much we know. And This so, is the single most important thing, by the way. I mean, Aliás, essa é a coisa mais importante. Quero dizer, ainda mais importante do que quem é dono do navio é quem é dono da carga. Se você tem algum conhecimento em direito marítimo, e eu tenho um pouco, saberia que a carga é de fato mais importante do que o navio. Então, é a apreensão da carga que torna isso uma pirataria descarada. Você para um navio em alto mar, o revistam, incomodam a tripulação. Pode ter cometido vários crimes. Mas se você leva o navio embora, remove a carga e fica com ela para si, então, na verdade, o crime pirataria. Foi exatamente o que os piratas do século XVIII faziam. That's exactly what they did. yeah, you no longer hear freedom of navigation anymore. Você não ouve mais falar em liberdade de navegação. Isso já não é interessante agora. Mas ok, a China está fazendo algo para retaliar.
Uma das coisas, não vi nenhum relatório sobre isso, é que a China realmente interceptou um navio de carga operado pela Evergreen, acho. É um navio de carga, mas supostamente encontraram armas HIMARS a caminho de Taiwan. Ai, meu Deus. A Evergreen é uma empresa taiwanesa e supostamente é um navio de carga civil. Mas a China, eu acho que a China sabia dessas coisas, certo? Então, a guarda costeira deles anunciou isso. Eles simplesmente divulgaram uma lista da carga que apreenderam, certo? E lá eles mencionaram HIMARS. Eu não vi nenhuma confirmação da mídia ocidental, embora isso não signifique que não seja verdade. Tenho que confiar na mídia chinesa. Não tenho dúvida de que a mídia chinesa está dizendo a verdade. Então acho que essa é uma maneira de a China retaliar. Certo, você apreende meu petróleo, eu apreendo suas armas. Acho que essa é uma forma. Mas isso não é um bom desdobramento, porque, no geral, está bagunçando toda a indústria naval, certo? Acho que esta é uma história enorme. Se não fosse verdade, os Estados Unidos e os governos ocidentais não apenas teriam negado, mas também teriam dito que essas histórias falsas estão circulando na mídia. O fato de não estarem protestando publicamente sobre isso e de haver claramente uma orientação para a mídia não noticiar esta história demonstra o quão incrivelmente sensível ela é. Então, está claro que os Estados Unidos têm armado Taiwan de forma secreta. Temos todos os anúncios de armas que foram enviadas de Washington para Taiwan, mas agora devemos aceitar que existe um fluxo suplementar e secundário de armamentos, provavelmente muito maior, sendo conduzido em sigilo. E em sigilo não em relação ao governo chinês, que obviamente sabe de tudo isso, porque tem agentes de inteligência por toda Taiwan, disso não tenho dúvida, mas mantido em segredo de mim e de você. Sim, e do povo americano. E nem sabe que estamos armando Taiwan. E digo, nós, porque o senhor sabe que não é tão envolvido. Armar Taiwan, arriscar uma guerra, um confronto direto com a China, que é claro terá um enorme impacto em todo o mundo. Então esse é um ponto, uma parte muito importante dessa história. O segundo é o fato de que a China agora está tomando medidas retaliatórias ao apreender navios. Isso não me surpreende, mas é profundamente chocante para o Ocidente, porque é claro, do ponto de vista ocidental, eles dominaram os oceanos do mundo. Eles presumem que um bloqueio marítimo é algo sobre o qual tem monopólio. E agora a China está mostrando que isso é errado. A China pode apreender navios com a mesma facilidade que eles, se esse for o tipo de jogo que quiserem jogar. E tenha em mente que tudo isso está acontecendo em um contexto em que a marinha chinesa está crescendo em escala e tamanho, embora não demonstre nenhum sinal de querer ser uma marinha global como a dos Estados Unidos. E também o próprio declínio da Marinha dos Estados Unidos. Em novembro, eles cancelaram o projeto de construção das fragatas da classe Constellation, porque todo o programa estava dando completamente errado. Donald Trump teve essa ideia farsesca de construir cruzadores colossais com seus canhões de raios e aceleradores de feixes de partículas, ou seja lá o que for, o que eu não acho que ninguém leve a sério. Mais uma vez, dá para ver a fanfarronice e o blefe em tudo isso. Mas agora os russos estão dizendo aos navios ao redor do mundo, hasteiem nossa bandeira e nós os protegeremos. E os russos, que de fato têm uma frota, não tão grande quanto a chinesa ou a americana, mas uma frota mesmo assim, agora dizem que vão fornecer escoltas navais. Então dá para ver que essa situação está se tornando cada vez mais perigosa e que a China está tomando medidas. E claro, qualquer ação que a Rússia tome será ofuscada por qualquer ação que a China venha tomar. Bem, se a ideia de Trump ou do governo dos Estados Unidos é a doutrina Monroe, ou seja, eles querem manter a China, a Rússia e todos os outros fora da América do Sul, então apreender suas cargas é fazer exatamente o contrário, certo? A China e a Rússia terão que intervir para proteger seus bens.
É o oposto do que eles estão tentando fazer. It's the opposite that they're achieving. Exactly. That is exactly right. Exatamente. Se você quer uma situação em que a Marinha Chinesa comece a fazer patrulhas no Golfo do México e ao longo da costa do Pacífico das Américas, então você está indo pelo caminho certo. You're going about it the right way. Yeah, exactly. Sim, exatamente. Outra coisa que a China fez foi sancionar 20 empresas de defesa dos Estados Unidos. Mas o interessante é que eles também sancionaram 10 indivíduos, executivos de alto escalão. Aparentemente, isso pegou os Estados Unidos de surpresa. Eles ainda parecem surpresos com isso. E a reclamação foi: vocês não nos avisaram com antecedência. Por que deveriam avisar com antecedência? E isso volta ao que você disse no começo. 2025 é um ano decisivo, um ponto de virada. Mas eles ainda estão se acostumando com essa ideia. Ainda não se acostumaram de verdade. No, they haven't. No, absolutely. Não, eles não fizeram isso. Não, absolutamente não. Acho que eles nem sabem como fazer. Mas você está absolutamente certo. Aliás, essa história não foi noticiada pela mídia britânica. É a primeira vez que ouço que a China tomou alguma medida neste momento. Não, com certeza. Eu ficaria muito interessado. No, absolutely. I'd be very interested. Talvez eu esteja percebendo cada vez mais que há coisas que eles simplesmente não noticiam. Então, no futuro, provavelmente vou te enviar mais links. Certo. Uma coisa que também notei sobre toda essa situação do petróleo, o preço do petróleo, é que ele não subiu, o que é meio interessante. Agora, podemos dizer que a OPEP ou OPEP+, costumava controlar cerca de 53% do suprimento mundial de petróleo, mas agora caiu para 46%. Então, a influência da OPEP+, no mercado de petróleo é enorme, mas também está diminuindo, está enfraquecendo. Yes, it is. I mean, it is going down, and I mean, there's less consumption. Sim, é isso mesmo. Quero dizer, está caindo. E há menos consumo de petróleo do que antes. Uma das principais razões é a eletrificação da China. A China costumava ser o principal fator de aumento dos preços do petróleo no mercado global nos últimos anos. Agora, a China não está usando tanto petróleo quanto antes. Ainda consome muito, mas a curva de crescimento desacelerou porque o país está avançando em direção a novas tecnologias. Isso reduziu um pouco a pressão Brent de petróleo. Há outro fator também. Desde o início deste ano, a OPEP+ começou a aumentar a produção. OPEC Plus began to increase production, and the reason was that the Saudis. This is a very E o motivo foi que os sauditas, isso é algo muito comum, aliás, pressionaram as curvas de produção de todos os outros membros da OPEP. Os próprios sauditas seguem esses cortes de produção porque são o grande produtor de ajuste. Os produtores menores, porém, aproveitam o fato de que os sauditas reduziram a produção e que o preço do petróleo está subindo para trapacear em suas cotas. Então chega o momento em que os sauditas dizem chega e começam a inundar o mundo com petróleo, basicamente punir esses produtores menores. Portanto, temos passado por esse tipo de ciclo neste ano em que os sauditas aumentaram a produção. Os russos, aliás, também aumentaram a produção. Então, há atualmente um excesso de petróleo. Há um excesso de petróleo neste momento, e isso está mantendo os preços baixos. Isso não vai durar muito, porque a regra de ferro dos excessos de petróleo é que eles incentivam o consumo excessivo nas economias ocidentais, especialmente nos Estados Unidos, onde Donald Trump adora o petróleo e odeia as energias renováveis. O resultado é que os países ocidentais, os consumidores ocidentais, aproveitando o preço mais baixo do petróleo, começam a aumentar seu uso. E isso, por sua vez, acaba levando a uma escassez de petróleo, especialmente quando os produtores, preocupados com o excesso, começam a reduzir a produção. Então, em cerca de um ano, talvez 2, estaremos novamente enfrentando uma escassez de petróleo. Certo, tudo bem. Vamos falar um pouco sobre esse exercício militar chinês em andamento ao redor de Taiwan, sobre o qual tenho visto muitos relatos. Então, a China o chama de um jogo de guerra de 2025, ou alguém o chama assim, e todo esse exercício basicamente transforma toda a área, toda a ilha de Taiwan, em uma zona bloqueada,
cortando quase todas as principais rotas marítimas e o espaço aéreo. Isso tem afetado gravemente o transporte de carga, o transporte de passageiros, os voos e tudo mais. Agora, é um exercício militar, mas a mensagem é bem clara. Se quisermos tomar Taiwan a qualquer momento. É assim que vê a situação? Absolutely. That is exactly what it means. Com certeza. É exatamente isso que significa. Ah, meu cachorro está vindo. É exatamente isso que significa. Significa precisamente essa mesma coisa. A China demonstrou novamente que tem uma superioridade esmagadora na área ao redor de Taiwan. Taiwan, é claro, é uma ilha chinesa. Parte das águas chinesas, bem, dos mares ao redor da China. Portanto, não é surpreendente que a China, que agora é inequivocamente uma grande potência, esteja em posição de realizar esse tipo de bloqueio. O que a China está fazendo, em outras palavras, é demonstrar seu poder de defender sua linha costeira. Agora, o interessante é que dentro de Taiwan, supostamente o governo e os líderes têm entrado em contato com o Japão, por exemplo. Lembre-se de que Kishida disse que, se algo acontecer com Taiwan, isso seria uma ameaça à sobrevivência do Japão. Pois bem, o Japão não fez nada, nem sequer disse nada, obviamente. Então Trump disse: "Não estou preocupado", o que significa que ele não vai tomar nenhuma atitude. É assim que eu interpreto quando ele disse: "Estou preocupado". É assim mesmo. Exatamente isso. Ele não vai tomar nenhuma atitude, porque não pode tomar nenhuma atitude. Quero dizer, os americanos já estão fazendo coisas com Taiwan. Estão fornecendo armas a Taiwan. E, como discutimos, há um fluxo secreto de armas para Taiwan. Mas a frota dos Estados Unidos não está em posição de enfrentar a marinha chinesa no Estreito de Taiwan ou em qualquer lugar próximo de Taiwan. Aparentemente, o Pentágono realizou incontáveis simulações de guerra, e todas chegam à mesma conclusão. A China vence. Aliás, em relação à venda de armas para Taiwan, é sempre como a venda de armas para a Ucrânia. Sempre há muita corrupção envolvida, não é? Claro que existe. Então, o mais recente, o acordo de 11 bilhões de dólares, eu acho que, ok, eventualmente Taiwan vai receber alguma coisa, mas duvido que receba tudo. O motivo é que no passado, toda vez que um grande acordo de armas é anunciado, a entrega sempre demora anos. Então, acho que há muita gente dos dois lados ganhando dinheiro, indivíduos lucrando com isso. Isso é exatamente verdade. Quero dizer, isso certamente tem sido verdade na Ucrânia. Não tenho dúvida de que é verdade sobre Taiwan. Posso dizer uma coisa: qualquer pessoa, em seu juízo perfeito em Washington, deveria perceber que apoiar a secessão em Taiwan é uma péssima ideia. Tudo o que isso faz é criar tensões com a China. Vai contra promessas que os Estados Unidos fizeram no passado, promessas escritas que os Estados Unidos fizeram no passado, e coloca a país em situação de derrota. Os Estados Unidos não podem defender Taiwan da China. Isso está preparando os Estados Unidos para uma humilhação militar. Então, qual é a política racional e sensata a seguir diante de tudo isso? Negociar com a China sobre o eventual retorno de Taiwan à pátria, a reunificação pacífica de Taiwan, e fazer o que os britânicos, a contragosto, acabaram tendo que fazer com Hong Kong, o que, no fim das contas, não é um cenário tão diferente assim. Ir e dizer aos taiwaneses, dizer à liderança de Taiwan: olhem, pessoal, não podemos ajudar vocês, isso não está funcionando, vocês precisam chegar a um acordo com a China, e precisam fazer isso rápido, porque no fim das contas, se houver uma crise, vocês estarão sozinhos. Essa é a política externa racional. Os americanos nunca conduzem políticas externas racionais. Bem, parte disso é que, mesmo em Taiwan, muito poucas pessoas acreditam que, se a China continental realmente quisesse tomar Taiwan, haveria alguma chance de impedi-la. Mas isso não impede que indivíduos ganhem dinheiro.
Vemos isso muitas vezes. Essas vendas de armas têm a ver com pessoas ganhando dinheiro. São elas que pressionam por esses acordos e lucram enormes quantias. E há escândalo atrás de escândalo em Taiwan, que o Ocidente nunca cobre. O mais recente é o submarino, que passou há cerca de 10 anos, talvez 9. O projeto desde o início, sob a presidência de Tsai Ing-wen, era falho. Ela sabia que Taiwan não conseguiria construir esses submarinos. Eles são complexos demais. Ela sabia disso, mas mesmo assim seguiu em frente porque precisava recompensar seus apoiadores quando se tornou presidente, além dos membros de seu próprio partido, amigos e familiares. Agora, tudo explodiu. Depois de bilhões de dólares investidos, não há nada para mostrar. Esse chamado submarino feito em Taiwan, ninguém se atreve à equipe de inspeção e ninguém sequer ousa subir a bordo. Então, Ucrânia. Você está absolutamente certo. É exatamente como a Ucrânia. Quero dizer, havia um sistema de mísseis que os ucranianos estavam desenvolvendo, chamado Flamingo, e acabou que ele basicamente não existe. Quero dizer, é tão típico da Ucrânia. Isso não me surpreende nem um pouco. Aliás, os aliados americanos sempre acabam assim. É verdade. Eu me lembro disso no Vietnã do Sul e, obviamente, quando estive no Afeganistão. Onde quer que os americanos vão, Wahub Seth Ausstepter. Além disso, recentemente, Sullivan deu uma entrevista. Não sei se você viu. Foi muito interessante. Ele falou sobre Taiwan e várias outras coisas. Agora, ele realmente admitiu abertamente que quando Pelosi visitou Taiwan, lembra dessa visita, ele havia conversado com ela antes. Isso confirma que o governo Biden não queria que ela fosse, mas ela basicamente disse, ok, vou fazer o que eu quiser. E isso parece confirmado. Depois, em sua própria avaliação, ele disse, acredito que o custo para Taiwan dessa visita superou em muito o benefício dessa visita. Então, é notável que tenha admitido isso. Acho isso interessante. Jake Sullivan admitiu isso. Pois é. Aí está. Quer dizer, é interessante. Ele não deveria ter falado e se manifestado publicamente contra o Reich. Claro que não fizeram isso. Né? Não é triste que ele não tenha dito nada quando estava no governo? Só depois que saiu é que ele parece mais honesto sobre toda a situação. Sim, sim. Quero dizer, tudo isso deveria servir de lição para Taiwan, aliás. Quero dizer, eles recebem Nancy Pelosi, que chega cheia de conversa e não produz nada de concreto, e a posição geral de Taiwan acaba pior. E quem nos diz isso? Jake Sullivan, o conselheiro de segurança nacional de Joe Biden. Jake Sullivan, Joe Biden's National Security Advisor. Uma coisa que eu acho que os Estados Unidos provavelmente não entendem é que os Estados Unidos gostam de fatiar o salame, certo? Pois bem, a China também sabe fatiar o salame. Então, toda vez que o Ocidente faz algo provocativo, a China, na verdade, se aproxima cada vez mais. Veja, agora é um cerco em grande escala, basicamente dizendo, podemos bloqueá-los a qualquer momento. No passado, antes da visita de Pelosi, o continente chinês traçava voluntariamente uma linha, a linha do meio entre Taiwan e o continente, dizendo, sem motivo aparente, normalmente não cruzamos essa linha do meio. Mas depois da visita de Pelosi, essa linha desapareceu, ela simplesmente deixou de existir, e a China continua realizando exercícios militares. Sim, sim. Quero dizer, vai chegar um momento em que deixarão de ser exercícios e se tornarão ensaios. E novamente eu me pergunto se isso é bem compreendido nos Estados Unidos. Provavelmente é. E algo que pode falar de coisinhas mantigas e outras pessoas não têm interesse, certo? Mas é isso. De novo, você acertou em cheio. Os americanos acham muito difícil entender que outros possam fazer com eles o que eles fazem com os outros. Quero dizer, o fato de serem sancionados pela China e de isso realmente ter um efeito, que não é apenas algo que existe no papel,
é chocante para eles. O fato de a China poder restringir terras raras, quando são os Estados Unidos que sempre agiram para restringir tecnologias e o fornecimento de tecnologias a outros, novamente, isso é chocante para eles e completamente inesperado. E o fato de que a China, como você bem disse, possa recorrer à tática de fatiar o salame exatamente como os americanos fazem. Isso também é chocante. Em outras palavras, o fato de criar realidades no terreno, colocando-se numa posição mais forte para o futuro, que é exatamente o que os americanos adoram fazer. De novo, isso também os choca. Mas é assim. Acho que o propósito de socializar a ideia do Islã é fazer com que as pessoas cada vez mais se acostumem com ela, certo? Quando você repete isso várias vezes, então, quando toma a ação final, as pessoas simplesmente dizem, ok, faz parte da China, eles podem fazer o que quiserem. Então, acho que é inteligente dessa forma, você não faz isso apenas uma vez, todo mundo ficaria chocado, mas se fizer muitas vezes, quando finalmente acontecer, o mundo simplesmente vai aceitar. Que é provavelmente isso que está acontecendo. Acho que é um pouco disso. Sabe, existe o conceito de ferver o sapo. Se você esquentar a água muito rápido, o sapo pula fora. Mas se fizer isso aos poucos, ele fica na água. Então acho que é um pouco de verdade nisso, na verdade. Sim. E outra coisa que ele disse na entrevista foi que ele mesmo não acredita nessa situação de ganha-ganha. Tenho certeza de que o governo chinês já lhe disse isso muitas e muitas vezes, mas ele afirmou que, no fundo, não acredita. Ele chegou a dizer que acha que a própria China também não acredita nisso. Nesse ponto, na verdade, acho que eu concordaria com ele. A questão é a seguinte: uma situação de ganha-ganha exige os dois lados. Não dá para ter isso com apenas um lado. Mas se os Estados Unidos declaram a China como inimiga, bem, que escolha a China tem além de fazer dos Estados Unidos o inimigo, certo? Infelizmente. Ganha-ganha pressupõe sanidade e razão de ambas as partes. O que os chineses estão dizendo é, veja, se comerciarmos de forma justa e equilibrada, você se beneficia, nós nos beneficiamos. Isso é uma situação de ganha-ganha para nós. Se resolvermos os problemas no Mar do Sul da China e em Taiwan, você se beneficia, nós nos beneficiamos. É uma situação de ganha-ganha para ambos. Não queremos jogos de soma zero, em que o vencedor leva tudo e entendemos que isso pode ser problemático. Não vemos a diplomacia como uma busca por resultados de soma zero. Buscamos resultados de ganha-ganha, porque acreditamos que isso é o que a diplomacia deve ser. Como já discuti em muitos programas que fizemos juntos, essa não é a visão ocidental. A visão ocidental entende a diplomacia como competição. The Western view is that diplomacy, everything is about gaining leverage and success over the Tudo gira em torno de obter vantagem e sucesso sobre o outro lado. Então é sempre um jogo de soma zero. Sabe, nós mantemos Taiwan, mesmo que nominalmente aceitemos a política de uma só China. O status quo continua indefinidamente. Você viu, você me disse, você fez exatamente esse ponto na última vez em que conversamos. Aqueles que falam em preservar o status quo estão basicamente dizendo que querem que Taiwan continue indefinidamente como está agora. Não sei se você percebeu, mas eu te enviei alguns comentários feitos por Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, nos quais ele fez exatamente o ponto que você acabou de fazer. Que quando as pessoas falam em preservar o status quo no Estreito de Taiwan, elas não estão falando de boa fé. Eles estão realmente tentando obter uma vantagem sobre a China, mantendo a China, em última instância, a China, dividida indefinidamente. E isso, obviamente, não é uma situação de ganha-ganha, é de soma zero. Mas é assim que os líderes ocidentais pensam, especialmente quando se trata de um país que eles decidiram ser um possível rival, um possível adversário, que é a China.
Portanto, os chineses têm uma forma de abordar os assuntos internacionais e a diplomacia, e o Ocidente tem uma forma diametralmente oposta. E o que Trump acabou de fazer, basicamente, foi tirar a máscara e nos mostrar o que sempre foi verdade sobre a política ocidental, e especificamente sobre a política americana. E no caso da China, a China precisa desempenhar esse papel, sabe? Com base nisso, porque é preciso haver dois lados. Mas se um dos lados decide que é um jogo de soma zero, então você só tem que participar, quero dizer, com relutância. Com certeza. Quero dizer, em todas as reuniões que Xi Jinping teve com líderes americanos, ele tentou explicar isso a eles muitas vezes, e explica com enorme detalhe as vantagens da diplomacia de ganhos mútuos. Mas acho que chegará um momento, provavelmente já chegou, aliás, em que a China entenderá que pode explicar isso 1000 vezes aos europeus. E eles ainda assim não vão ouvir, porque partem do pressuposto de que todos praticam a diplomacia da mesma forma que eles. Então, sendo assim, chega um ponto em que não faz mais sentido perder tempo tentando convencer pessoas de um ponto de vista que elas nunca vão compreender. E isso provavelmente também se explica pelo período de 2020 a 2025. A China está muito mais assertiva, certo? Porque antes disso, a China ainda tentava ser amigável, sabe? Sem fazer nada muito extremo, certo? Mas finalmente a China chegou a um ponto em que pensou, ok, isso não funciona, não podemos continuar apenas, tolerando todas essas humilhações, sanções e punições injustas só porque somos bem-sucedidos. Então, temos ferramentas, temos cartas na manga, então sim, absolutamente. Com certeza. Quero dizer, acho que já falamos antes sobre essa mitologia dos guerreiros lobos e tudo isso, que na verdade nunca existiram. Quero dizer, há vários diplomatas chineses que simplesmente dizem as coisas de forma direta, e isso é considerado agressivo. Mas você está absolutamente certo. A China tem sido muito cooperativa no sistema internacional até agora. A partir deste momento, ela de fato se tornará mais assertiva, porque não lhe restou outra opção. Sim. Antes de começarmos a falar sobre o acordo da Ucrânia, vamos falar um pouco sobre o cessar-fogo entre Camboja e Tailândia. Só quero destacar que você estava certo. Você disse que eventualmente a China precisaria intervir e negociar, sabe, ajudar a mediar. Parece que foi isso que aconteceu. A China realmente interveio desta vez e provavelmente eles têm uma paz mais sustentável. Você concorda? Com certeza. E claro, outra coisa que talvez eu tenha esquecido de dizer é que Donald Trump, quando isso aconteceu, assumiria o crédito por isso, o que é exatamente o que está acontecendo agora. Mas não há dúvida alguma. Quero dizer, os americanos não sabem mais fazer isso. Eles meio que sabiam antigamente. A China, obviamente, sabe. Vamos torcer para que desta vez funcione. Então, o acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, assim como aquela questão entre Camboja e Tailândia, eu só acho que o grande problema na abordagem do Trump é que ele quer uma solução muito simples e rápida, sem olhar mais a fundo para o problema, sabe? O que você acha que vai acontecer? Porque parece que vai haver um acordo, mas agora parece que estavam tentando assassinar o Putin ou algo assim. O que está acontecendo aqui? Não acho que estejamos mais perto de um acordo do que jamais estivemos. Quero dizer, é o seguinte, os americanos surgem com todas essas ideias. O que eles querem fazer? Qual é o objetivo deles? Muito simplesmente, é convencer os russos a parar, porque sabem que se os russos continuarem, a derrota, que já é visível para qualquer observador objetivo, vai ficar cada vez pior para eles. Quero dizer, isso vai se tornar não apenas uma derrota, mas, em última instância, um desastre cumulativo e massivo de política externa. Mas eles não estão dispostos a fazer as concessões necessárias aos russos. Os americanos não estão.
E os ucranianos, obviamente, não farão essas concessões, porque todo o regime na Ucrânia é construído em torno de uma política de ser anti-Rússia. Quer dizer, eles não vão concordar. É como pedir a um tigre para virar um rato. Eles não conseguem fazer isso. E os europeus agora estão tão profundamente envolvidos nesse projeto e estão sempre muito preocupados que os americanos e os russos se unam e comecem a fazer acordos sobre a Europa sem os europeus. Então eles farão tudo o que puderem para impedir isso também. Temos, portanto, negociações que são simplesmente... Bem, na verdade, nem são negociações. Quero dizer, nunca houve, até agora, equipes de negociação de verdade sentando-se todos os dias, conversando entre si, trocando ideias e documentos, tendo discussões informais, buscando compromissos, procurando caminhos a seguir. Nunca tivemos nada parecido. Só tivemos pessoas indo cada uma para o seu lado. Ryzhkov vai a Moscou, tem uma conversa de 5 horas com Putin, volta para Washington, aparece com novas ideias. Às vezes há uma certa confusão sobre o que exatamente ele trouxe de volta. Reuniões esporádicas, esse tipo de coisa. Mas nada jamais se cristalizou a ponto de poder ser descrito como um verdadeiro plano de acordo. E sempre que parece que estamos nos movendo um pouco nessa direção, os ucranianos e os europeus agem para bloquear. Então, Trump tem desperdiçado uma enorme quantidade de tempo com isso. Mas se o objetivo é alcançar a paz na Ucrânia, ele não está mais perto disso. E se você ouvir o que os russos estão dizendo, eles já não acreditam mais que isso vá acontecer. Quero dizer, Putin acabou de ter 2 reuniões importantes com seus generais nos últimos dias. Está bastante claro para mim que ele está focado principalmente em vencer a guerra. Se ele está tão ansioso para acabar com esta guerra, por que não ouve com atenção, por exemplo, o que os russos realmente querem? Quero dizer, os russos deixaram muito claro desde o início, nada de adesão da Ucrânia à OTAN. Até agora eu nem ouvi uma garantia sobre isso. Parece algo simples de se fazer, sabe? E então, claro, a desnazificação, não vejo nada sendo feito desse lado, etc. Então, eles não abordaram nenhuma das questões mais profundas. Mas você ainda insiste que há um acordo, há um acordo. Você está completamente certo. Quero dizer, o seu ponto sobre as causas profundas e o fato de nunca as abordarem está absolutamente correto. O que eles têm tentado fazer, porque não querem olhar para as causas profundas, é evitar discutir qualquer um desses temas difíceis, porque fazer isso também seria muito difícil para eles, aliás. Quero dizer, se eles concordarem, por exemplo, que a Ucrânia nunca pode entrar na OTAN e deve sempre ser um país neutro, então estarão, na prática, admitindo que toda a sua política externa na Europa nos últimos 30 anos foi um desastre absoluto, o que levou a essa derrota. Portanto, isso é, psicologicamente, algo extremamente difícil para eles enfrentarem. Então eles não querem fazer isso, mas também não querem que os russos avancem. Por isso estão apresentando várias propostas que, quando analisadas, são basicamente propostas de cessar-fogo. Propostas que, claro, os russos sempre rejeitaram e perceberam imediatamente. Quero dizer, seja lá o que os russos sejam, eles não são estúpidos. Eles sabem distinguir um bom acordo de um mau acordo e do que simplesmente não faz sentido algum. Mas os americanos, ele estruturalmente não pode fazer o tipo de acordo que você mencionou. Acho que parte do motivo é que o próprio Trump está em conflito. Ele não tem a disciplina necessária para impor ordem à sua administração dessa forma. Há muitas pessoas em Washington que, de qualquer forma, discordam da política de tentar chegar a um acordo e que ainda querem continuar a guerra. Elas ainda dizem a si mesmas que se enviarmos mais algumas armas, um pouco mais de dinheiro e apertarmos um pouco mais as sanções,
finalmente teremos o resultado bem-sucedido contra os russos que dizemos que teríamos nos últimos 4 anos. O resultado é que os americanos nunca conseguiram se organizar adequadamente e apresentar uma proposta real com a qual os russos possam trabalhar. Vou dizer uma coisa, e acho que este é um ponto importante, que é o seguinte: temos todo esse teatro, toda essa diplomacia, mas se olharmos de fato para o que está acontecendo, o fluxo direto de armas americanas para a Ucrânia diminuiu a quase nada, e o financiamento direto americano à Ucrânia também diminuiu a quase nada. Então, se o propósito dessas negociações, tudo isso, aliás, vindo de Trump, era apenas ocultar o fato de que os Estados Unidos estão, na verdade, se afastando da Ucrânia, pode-se argumentar, de certo modo, que essa diplomacia ou essas negociações cumpriram seu objetivo. Porque estamos falando de detalhes abstratos, de planos hipotéticos, quando a realidade é que a Ucrânia está recebendo menos dinheiro e menos armas. Se a diplomacia não estivesse acontecendo, estaríamos falando sobre isso, o fato de que a Ucrânia estava recebendo menos dinheiro e menos armas, e isso poderia ser politicamente mais difícil para Trump. Não acho, como disse, que Trump esteja fazendo isso de propósito dessa forma, porque não acredito que ele seja tão sutil, mas é algo a se ter em mente. Certo. É possível que Trump realmente precise desse cessar-fogo ou do que ele chama de acordo de paz, para que quando for presidente não seja sob seu governo que a Ucrânia sofra uma derrota completa? Isso vai acontecer sob a responsabilidade dele. Na verdade, posso te afirmar com absoluta certeza que isso é verdade. Quero dizer, conheço alguém que tem contato com pessoas próximas a Trump e que realmente conhece o próprio Trump. E essa pessoa me disse que é isso que tira o sono de Trump. O medo de haver outro momento, como a queda de Saigon quando ele for presidente. E é exatamente por isso que ele está dedicando tanto tempo à diplomacia, porque não quer que aconteça. Mas se, digamos, de alguma forma ele conseguisse forçar um acordo, um chamado acordo de paz, isso não seria sustentável. Provavelmente acabaria desmoronando de novo. Sabe, os dois lados poderiam acabar lutando uma segunda vez, certo? Não poderiam? Com certeza. Quero dizer, isso não duraria um ano, como os russos já apontaram repetidamente para ele, e como ele mesmo admitiu em 2 ocasiões. Ele admitiu isso em agosto e admitiu novamente há poucos dias. Mas é claro que todo mundo sabe que mais cedo ou mais tarde ele voltará tentando conseguir o cessar-fogo novamente. Agora, voltando àquela entrevista com Sullivan, ele também disse algo sobre a guerra na Ucrânia. Uma coisa que realmente me chamou a atenção foi que ele mencionou que no outono de 2022, quando acho houve um breve período em que a Ucrânia recuperou parte do território ou algo assim, eles interpretaram isso como a Ucrânia reagindo e a Rússia não conseguindo alcançar o que queria. Na realidade, isso seria visto como uma derrota russa, se ela não conseguir seus objetivos. Então eles tiveram uma reunião na Casa Branca, tentando discutir a possibilidade de que a Rússia pudesse usar armas nucleares. E a conclusão deles foi que havia 50% de chance. Ora, eu poderia ter dito isso a eles, porque aconteça o que acontecer, sempre se pode dizer que há 50% de chance. Mas ele também mencionou, muito brevemente, que entraram em contato com a China sobre isso. Acho que estavam tentando pedir à China que convencesse os russos a não usar armas nucleares ou algo assim. Esse é um detalhe que acho interessante, mas acredito que eles avaliaram totalmente mal a situação naquela época, não foi? Com certeza. Devo dizer que essa história sobre os russos estarem à beira de usar armas nucleares na Ucrânia, no outono de 2022, foi amplamente divulgada. Os russos negaram categoricamente. Disse que ela se baseia em informações de inteligência. Mas é claro, a inteligência pode estar errada.
E você está absolutamente certo. Os americanos avaliaram completamente mal a situação no outono de 2022. Eles achavam que a Ucrânia iria vencer, ou poderia vencer. Achavam que a Rússia poderia perder. E tomaram todo tipo de decisões e suposições com base nisso. Eles também tentaram novamente usar a China para pressionar a Rússia. Acho que disseram que os russos estavam prestes a usar armas nucleares e que a China deveria contê-los, acreditando que isso seria, suspeito eu, o primeiro passo para envolver a China em pressionar a Rússia. É interessante que, aconteça o que tiver acontecido naquele outono, os Estados Unidos acabaram recorrendo à China em busca de ajuda. Sabe, acho que já mencionei isso antes. Há uma frase muito famosa do historiador britânico A.J.P. Taylor sobre o Ocidente e os russos, que o Ocidente gosta de usar a Rússia como uma torneira que pode abrir e fechar quando quiser. Então veja, quando o Ocidente tem problemas com a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, ou com o Kaiser ou Napoleão, somos todos amigos dos russos naquele momento. No instante em que os russos cumprem seu papel, então, sabe, voltamos a ser hostis a eles. E algo parecido começa a se desenvolver agora, a mesma dinâmica entre os Estados Unidos e a China. Eles usam os chineses, querem usar os chineses para pressionar os russos, mas não vão dar nada em troca à China. Sim, eles ainda acham que são dominantes no mundo. Eles, sabe, esperam que o mundo siga as ordens dos Estados Unidos e do Ocidente em geral. Sim, eles ainda têm essa mentalidade. Sim, sim. É por isso que é tão difícil. Sabe, agora estamos nesse período de transição e eles não estão acostumados com a ideia de que não são mais dominantes no mundo. É preciso, sabe, ter discussões respeitosas, mas eles não fazem isso. Eles se recusam. Eles se recusam a fazer isso. Ok, então o Oriente Médio está agora numa situação muito... Estou tentando entender o que está acontecendo no Iêmen. Então, o evento recente, acho que foi ontem, certo? A coalizão, liderada pela Arábia Saudita, realizou um ataque aéreo a uma cidade portuária no Iêmen. Eles acusaram os Emirados Árabes Unidos de enviar armas para um grupo chamado Conselho de Transição do Sul, o STC. Eu nem sabia que havia outro grupo. Achei que o Iêmen fosse apenas o governo iemenita e os Houthis. Mas então existe também o STC. Então o que está acontecendo lá? Bem, o que está acontecendo? Quero dizer, não sou um grande especialista no Iêmen, mas posso dizer claramente que há conflitos entre os Estados Árabes, todos eles. Estamos falando dos Estados Árabes do Golfo. Em certo nível, todos parecem muito semelhantes. Monarquias, com toda a pompa, reúnem-se no Conselho de Cooperação do Golfo, são todos aliados. Mas em outro nível, existem rivalidades antigas entre eles. Há uma rivalidade de longa data entre a Arábia Saudita e o Catar, por exemplo. E também há rivalidades entre os sauditas e os Emirados Árabes Unidos. Basicamente, o que está acontecendo é que no Iêmen, esses dois países estão apoiando facções diferentes, assim como fazem, aliás, na Guerra Civil no Sudão. Certo. Tá bom, vamos ver. Quer dizer, parece que tem os Emirados Árabes Unidos, tem o Iêmen, tem a Arábia Saudita, e por trás deles, claro, sempre tem os Estados Unidos, a China, a Rússia, e nesse caso a União Europeia e talvez a Índia, sabe? Há muitos atores complexos. Acho que uma coisa a dizer é que todos esses estados que você vê no Golfo são construções muito recentes. Eles são basicamente criações dos britânicos. Após a Primeira Guerra Mundial, os britânicos eram a potência dominante no Oriente Médio e dividiram a região entre eles e os franceses. Deram a Síria e o Líbano aos franceses, ficaram com o Egito e a Palestina para si e dividiram a maior parte do restante do Oriente Médio entre duas famílias. Os Hashemitas, que ficaram responsáveis pelo Iraque e pela Jordânia, e os Sauditas, que ficaram responsáveis pela Península Arábica. Para manter os portos ao redor do Golfo, esses portos do Golfo, abertos, o que era muito importante para os britânicos, que naquela época eram a principal potência naval e econômica,
Rodadas suicam to Golfo Pérsico e não Golfo Pérsico. Set up all of these little emirates on the Persian Gulf, and they also kept a big military base in South. E eles também mantiveram uma grande base militar no sul do Iêmen, em Aden, e basicamente criaram o Iêmen. Eles exploraram, bem, as pessoas os chamam de tribos, mas você sabe, são os grupos, os clãs que existem nessa região. Isso, é claro, se baseia nas lealdades reais das pessoas nessas áreas específicas. Então, lugares como os Emirados Árabes Unidos, o Catar e outros têm preocupações sobre sua legitimidade e sua autoridade. Eles também ficam muito nervosos com os sauditas, que formam uma dinastia muito mais antiga, remontando ao século XVIII. E por isso, não querem que a Arábia Saudita se torne excessivamente dominante ou poderosa demais. Eles jogam todos esses pequenos jogos com esses pequenos movimentos em diferentes lugares. Esses conflitos estão sempre ali, sob a superfície. Sim. Outro exemplo é a Somália e a Somalilândia, certo? Você pode explicar isso? Além disso, eu nem sabia que a Somália era, bem, uma parte pertencia aos britânicos e a outra à Itália. Eles juntaram as duas e agora uma parte declarou independência. Isso mesmo. Havia a Somalilândia britânica e havia a área somali italiana. E claro, existe Djibouti, que os somalis também reivindicam como parte da Somália. Após a descolonização nos anos 1960, a Somália italiana e a Somália britânica se uniram e se tornaram por um curto período um Estado socialista, ou pelo menos alinhado ao socialismo, aliado à União Soviética. Então as coisas começaram a dar errado. Eles entraram em conflito com os soviéticos por vários motivos, não vou entrar em detalhes, e o regime começou a se transformar em uma ditadura. A própria ditadura entrou em colapso. Depois, houve uma grande insurreição e violência, e as duas partes diferentes da Somália se separaram. E há a Somália italiana e a outra Somália, e elas não são muito amigáveis entre si. Existem muitos conflitos, e não há um governo estável em nenhum desses lugares. Mais uma vez, o que começamos a ver é que esse território se tornou um local onde vários estados árabes, os somalis, devo dizer, são muçulmanos, é uma região muçulmana, estão agora fortemente envolvidos em uma competição entre si, apoiando uma facção somali contra outra, e assim por diante. Há também um aspecto geopolítico aqui, porque, como você sabe, a China tem presença na região. Acho que é em Djibouti. Eles têm uma base naval. É tão importante, portanto, que a China não ganhe mais influência na Somália. Os americanos também estão lá. Os britânicos, é claro, também estão lá, porque, você sabe, eles foram as antigas potências coloniais, os mestres. E, claro, há também a preocupação com os russos, que podem estar planejando abrir uma base no Sudão. Isso deve ser evitado a todo custo. Então, o resultado é que essas pessoas infelizes que vivem nessa região nunca são deixadas em paz, e as tensões continuam crescendo. Elas são sempre peões nos jogos de xadrez de outras pessoas. Então, a mais recente é que Israel reconhece a Somalilândia. Acho que a União Africana e a maioria dos países árabes não estão satisfeitos com isso, porque acusam Israel de fazer isso para poder empurrar todos os palestinos para a Somalilândia. É isso que está acontecendo. Bem, isso não é impossível. Eu não sabia disso, aliás, mas não é nada impossível. Quero dizer, algumas pessoas em Israel que, sem dúvida, pensam dessa forma. Devo dizer que a Somalilândia é mencionada na Bíblia, e sabemos que em Israel eles passam muito tempo se preocupando com o que está na Bíblia. Então pode haver um elemento disso também. Mas outra coisa que devo dizer é que, se os israelenses conseguirem estabelecer algum tipo de presença na Somalilândia, então eles terão uma presença no Mar Vermelho e no Golfo Árabe. E tudo mais. Ou melhor, no Mar da Arábia, não no Golfo Árabe. Portanto, pode haver implicações militares estratégicas nisso também, o que também não seria bem visto pela União Africana ou pelos países árabes.
Na ARPA. Sim. E no Conselho de Segurança da ONU há, neste momento, 15 membros. Com exceção dos Estados Unidos, todos condenaram o reconhecimento de Israel à Somalilândia, dizendo que isso é uma violação da soberania da Somália. Sim. Certo, eu mencionei para você que há uma grande discussão nas redes sociais chinesas sobre essa linha de morte. Agora, esse conceito não é novo. Nos Estados Unidos, há muitos dados mostrando que poucas pessoas têm alguma reserva. Quero dizer, poupança. Acho que cerca de 2/3 vivem de salário em salário e provavelmente 59% dos americanos não têm mais de $1.000 guardados. Isso significa que estão a um acidente de distância da falência, mesmo tendo empregos, talvez até bem remunerados. Mas como não há poupança, se algo acontecer, podem ir à falência imediatamente. O motivo de isso ter chamado tanta atenção é que alguém deu um nome a isso, chamaram de linha de morte, e isso chocou todo mundo. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Os europeus estão mais protegidos em comparação com os americanos? Bem, eles estão mais protegidos em certo sentido, pois temos sistemas de bem-estar social muito mais sofisticados e amplos na Europa. Então você não vai à falência na Europa se ficar doente. Essa é a primeira coisa a dizer. Se você ficar doente, não vai à falência. Há muito mais proteções trabalhistas. Então você não pode ser demitido com tanta facilidade quanto nos Estados Unidos. Há mais indenizações e também uma seguridade social muito mais generosa. Dito isso, o fato é que as pessoas têm poupanças muito baixas, e têm mesmo, aliás, no Reino Unido, perigosamente baixas. A Alemanha costumava ser melhor, mas agora está deixando de ser. Bem, isso obviamente também cria um certo grau de fragilidade no sistema, porque as pessoas não querem ser reduzidas à condição de beneficiárias da caridade estatal. E há também a preocupação de que, se houver uma grande crise, muitas pessoas desempregadas, perdendo seus empregos, perdendo suas casas, elas recorrerão ao Estado em busca de ajuda. Dado que a situação financeira na Europa é muito precária, isso também poderia quebrar os Estados europeus, pois eles não conseguiriam arcar com o tipo de assistência social generosa que têm no momento. Então, isso de fato existe. Cria uma enorme pressão na Grã-Bretanha, certamente na Grã-Bretanha, e na Grécia, sobre a qual eu sei um pouco. Talvez não seja tão grave quanto nos Estados Unidos, mas certamente está presente. Sim, tipo, sabe, até no meu programa eu já falei sobre isso antes, e tem muita gente que fala sobre isso, sabe? Mas acho que isso está preso nessa ideia, nessa linha de corte. Acho que as pessoas na China, muitas delas, ficam simplesmente chocadas, tipo, vocês são o país mais rico do mundo. Como podem permitir que uma parte tão grande da população viva lutando assim? É uma luta. Para muita gente, ficar acima dessa linha de corte é uma luta. Bem, é sim. Acho que as pessoas na China talvez devessem estar cientes de que a principal escola de pensamento econômico no Ocidente, dominante desde a década de 1970, defende isso. Quero dizer, eles acreditam que essa é a melhor e mais eficiente forma de alcançar eficiência econômica, de manter as pessoas trabalhando e aceitando salários mais baixos. Enquanto na China, é claro, acho que a estrutura é completamente diferente. Mas no Ocidente, como eu disse, asinsapaidlainflomante por uma ortodoxia econômica. Esse é o Orkheim. E se você olhar apenas para o sistema dos Estados Unidos, eu estava pensando certo. Tipo, se eu coloco economias no banco, o juro que eu recebo é tributado. Mas se eu pego dinheiro emprestado, o juro que eu pago ao banco é dedutível, então isso quase desestimula a poupança. O sistema tributário, pelo menos, incentiva você a pegar dinheiro emprestado. Pegar emprestado, isso mesmo, sim. É exatamente a mesma coisa aqui. Quero dizer, na Grã-Bretanha, todo mundo tem dívidas em algum grau. Então,
Existem alguns problemas fundamentais no sistema, certo? Mesmo que eu entenda, ok, sua taxa de juros é sua renda, então qualquer renda você precisa pagar imposto, eu entendo isso, mas ainda assim eu sinto que o sistema é estruturado de um jeito que não quer ver as pessoas com muitas economias. No. Well, that's right. I think that's absolutely true. Não, bem, isso mesmo. Acho que isso é absolutamente verdade. Como eu disse, repetindo mais uma vez, o sistema foi realmente projetado dessa forma. E outro efeito que isso tem, é claro, é que todas essas pessoas que estão trabalhando tão duro estão, na verdade, trabalhando para manter algumas poucas pessoas muito ricas. E, ao mesmo tempo, as pessoas que trabalham duro enfrentam toda aquela insegurança da qual os muito ricos não sofrem. Marx, só para repetir, falou sobre tudo isso. Ele previu que algo mais ou menos assim aconteceria. E a propósito, devo dizer que não tenho conhecimento suficiente de Marx para ser marxista, mas li bastante Marx. Quero dizer, ele descreve tudo isso de forma muito inteligente. E ele também descreve como o capitalismo ocidental, o sistema ocidental de capitalismo, se baseia na exploração. Agora, o que você está descrevendo é exploração. No Ocidente, faz muito tempo, décadas, desde que vi a palavra exploração aparecer em qualquer artigo sobre política econômica. In any article about economic policy. E também acho que quando você projeta um sistema assim, você dá muito poder aos bancos, certo? Eles controlam as finanças das pessoas quando você pega dinheiro emprestado deles, não é? Então eles têm algo nas mãos que podem apertar a qualquer momento. Se a taxa de juros sobe, de repente muitas pessoas passam a ter dificuldades. Se a taxa de juros cai, ok, as pessoas saem gastando. Isso dá muito poder aos bancos, sim. Com certeza. Quero dizer, isso coloca os credores em uma posição muito mais forte. Credores, por definição, pessoas ricas, e no centro disso estão os bancos. Certo, então, Julian Assange, sabe, meu herói, eu realmente o admiro, agora está processando o Comitê do Prêmio Nobel da Paz. Eu diria que sim. Então, o argumento dele é que Maria Machado, certo? A vencedora venezuelana do Prêmio Nobel da Paz. Ela está claramente ajudando e apoiando um esforço de guerra contra o próprio país, e mesmo assim essa mulher está recebendo o Prêmio Nobel da Paz. Acho notável que o Comitê do Nobel da Paz faça isso, mas ainda mais notável que alguém esteja processando. Então eu celebro isso. So do I. I hope he wins. Eu também. Espero que ele vença. Ficarei muito interessado em ver se isso acontece. Entendo que a Fundação Alfred Nobel, que fica na Suécia, está furiosa com esse prêmio e também reclamou a respeito. Eles disseram que isso viola todos os princípios do Prêmio Nobel da Paz que Alfred Nobel estabeleceu quando o criou. Então espero que ele vença. E espero que eles venham apoiá-lo nisso. I hope he wins, and I hope they come along and support him in this. Podemos dizer agora que, se eles realmente vencerem, quero dizer, isso seria um grande retrocesso para o Prêmio Nobel da Paz em geral, eu acho. Podemos também dizer que cada vez mais dessas instituições estabelecidas pelo Ocidente estão enfraquecendo, estão em apuros. Yes, they are. They are very obviously weakening. As the West Sim, estão enfraquecendo de forma muito evidente. À medida que o Ocidente enfraquece, ele passa a depender demais dessas instituições e acaba descredibilizando-as. Houve um tempo em que os Estados Unidos saberiam melhor do que permitir que o Comitê do Prêmio Nobel da Paz concedesse o prêmio a alguém como Machado. Quero dizer, tentariam manter distância de alguém como ela. Era melhor constranger os chineses e os russos quando concediam aqueles prêmios da paz absolutamente venenosos a ativistas, sabe, por subverterem seja lá o que fazem por lá. Mas agora perderam essa habilidade, caíram na armadilha do uso excessivo. E bem, estamos vendo o resultado. E o que aconteceu com Juan Guaidó? Por um tempo, o cara deles era o Juan Guaidó, não é? Ninguém se lembra dele. Eles mudaram. Não, claro que não. Quero dizer, você sabe, ele se tornou... Bem, todos o reconheceram como presidente da Venezuela. Eu não sei se ainda o reconhecem, aliás.
E se não reconhecem, então os britânicos deveriam devolver todas as reservas de ouro à Venezuela, porque as apreenderam com base no argumento de que Maduro não era o presidente legítimo da Venezuela, mas sim Guaidó. Isso é ridículo. Por isso a China também começou a oferecer o serviço para as pessoas guardarem ouro lá agora. Sim. Quer dizer, por que você colocaria seu ouro na Grã-Bretanha agora, se eles podem simplesmente apreendê-lo? E sabe, bem, isso é algo de que a China também precisa estar ciente, porque os chineses precisam entender que o país vai se tornar o depositário do mundo. Quero dizer, os depositários na Europa, Euroclear e Clearstream, estão desacreditados agora, e essa tentativa de confiscar os ativos russos os desacreditou ainda mais. Então, a China está agora criando seus próprios depositários, e cada vez mais pessoas ao redor do mundo vão começar a colocar seu dinheiro lá. É porque não dá para confiar neles. Quer dizer, pelas próprias ações deles, não dá para confiar. Certo. Olhando para 2026, tem algumas coisas que acho que já sabemos. Supostamente, Trump vai visitar a China em abril. Isso é algo grande. E depois, claro, vem a eleição de meio de mandato nos Estados Unidos. Será que os democratas vão ganhar muitas cadeiras e os republicanos vão perder muitas? No momento, realmente parece ser assim por causa da situação da economia. Mas os democratas têm toda a capacidade, ao que me parece, de estragar tudo. E não posso deixar de pensar que, à medida que nos aproximamos das eleições de meio de mandato, não apenas é provável que isso aconteça, como também eles vão lembrar muita gente nos Estados Unidos porque votaram contra eles em primeiro lugar. Portanto, eu pessoalmente, neste momento, não estou prevendo uma vitória esmagadora dos democratas nas eleições de meio de mandato. Quero dizer, é possível. Eu não tenho o mesmo nível de percepção sobre o que está acontecendo na América. Mas há tantos problemas no sistema político dos Estados Unidos que, aconteça o que acontecer, ele vai se tornar mais instável, porque os Estados Unidos estão em retração. E como você talvez já tenha dito várias vezes neste programa, o país não sabe como lidar com isso. Ele nem é por tanto específico. It can't absorb that fact. Cada vez mais, eu sinto que o grupo do Trump, quer dizer, a equipe dele, não é formada por pessoas muito competentes. Eles são tão ruins que, mesmo com o arquivo do Epstein, apagaram todas as coisas, certo? Fizeram as redações, mas mesmo com essas partes ocultas, muita gente diz que não é muito difícil ver o que está por baixo. É só usar algumas ferramentas simples, copiar e colar. Sim. Então eles nem conseguem acertar isso. Simplesmente não conseguem fazer. Enio. Eram pessoas tão impotentes. Sim, eles são muito incompetentes. Quero dizer, o contraste entre o governo da China e o governo dos Estados Unidos é impressionante neste momento. Muito maior do que acho que as pessoas na China percebem. Sim, quero dizer, as pessoas estão constantemente surpresas com esse tipo de coisa. Acho que muita gente realmente fica chocada. Elas pensam, como é possível fazer isso? Certo, você é o país mais rico, de novo, os Estados Unidos deveriam ser o país mais rico do mundo, e ainda assim permite que sua população sofra desse jeito. É simplesmente... mais uma coisa, a Groenlândia. O que você acha que vai acontecer com a Groenlândia? Por que o Trump parece não conseguir se livrar dessa ideia de continuar voltando a falar da Groenlândia? Bem, quero dizer, isso volta ao fato de que os Estados Unidos estão em retração e precisam fazer essas grandes performances teatrais para convencer todo mundo de que ainda são fortes. Então, sabe, se não conseguem vencer na Ucrânia e não conseguem vencer em Taiwan, bem, tomem a Groenlândia. É realmente grande, uma enorme área branca ao largo da sua costa nordeste. E sabe, podem dizer que agora tem uma grande presença no Ártico e tudo mais. E agora vocês são, na verdade, o maior país do mundo,
porque Canadá, Estados e Groenlândia juntos vão ser ainda maiores que a Rússia. E sabe, isso é mais um sintoma do declínio. E é por isso que os americanos agora, e não é só o Trump, aliás, percebi, cada vez mais americanos estão falando sobre a Groenlândia, e que esse é o caminho a seguir. É isso que os ESWA precisam fazer. This is the way forward this is what the US needs to do. And of course it's all focused again on the new Monroe Doctrine. E claro, tudo isso está novamente focado na nova doutrina Monroe. Recolher-se à nossa própria esfera de influência, manter aquelas pessoas más da China afastadas, tudo isso, estabelecer nossa presença no Ártico. Há todas essas racionalizações, mas no fim das contas, é tudo uma demonstração de poder, de um poder em declínio. Há um escritor árabe muito famoso do século XIV chamado Ibn Khaldun, e ele disse isso muito bem. Ele disse, veja, no fim de todo império, ou no fim de toda dinastia, geralmente há uma demonstração de poder. E você vê isso, é como a vela antes de se apagar. Às vezes a chama brilha mais intensamente, e alguns interpretam isso como um sinal de recuperação, quando na verdade o que realmente significa é que a luz está prestes a se apagar. A chama está prestes a se apagar. E eu acho que o caso da Groenlândia é outro exemplo disso. E em vez disso, eu realmente acho que o Trump deveria estar se concentrando mais em questões internas, tipo como acabar com a linha mortal, sabe? Como oferecer às pessoas uma proteção um pouco melhor do que o sistema atual oferece. Acho que ele simplesmente é incapaz de fazer isso. Esse é o perigo do império. Quando os países se tornam impérios, o foco da liderança política passa a ser o próprio império, e eles perdem a noção do que está acontecendo internamente. Eles nunca conseguem se afastar disso. Você está absolutamente certo. Trump deveria dedicar muito menos tempo à política externa e concentrar-se inteiramente na política interna. Mas os assuntos do império o puxam de volta, e isso limitará seu sucesso. É isso que a China vai obter. É isso que a China continuará a desenvolver. Porque não é um império, enquanto os Estados Unidos não farão o mesmo. Sim, e eu percebo que até dentro da própria equipe do Trump, dentro da própria administração dele, existem tantas facções, certo? O Rubio quer fazer algo na Venezuela. Depois, há pessoas que ainda querem continuar a guerra na Ucrânia e, claro, outros que miram no Irã. E, no fim das contas, tudo acaba voltando para a China. Quero dizer, parece que há tantas facções que ele, em muitos casos, não consegue tomar uma decisão por conta própria. Bem, isso também é um problema estrutural na forma como o governo dos Estados Unidos é organizado, porque coloca a responsabilidade demais nas mãos de uma única pessoa, o presidente. Mesmo que o presidente fosse extremamente capaz e trabalhador, ele não conseguiria supervisionar toda a burocracia e o aparato de política externa da maneira que a Constituição exige. Países mais bem-sucedidos têm sistemas políticos muito mais estruturados. Na China, por exemplo, há o Comitê Permanente do Politburo, o próprio Politburo, o secretário, o Comitê Central, o governo, o Conselho de Estado. Todos esses diferentes órgãos que se interconectam, trabalham juntos e se complementam. Então você tem um governo estruturado, com um processo claro para tomar decisões. Os Estados Unidos nunca tiveram isso em nenhum momento de sua história. Os governos americanos, mesmo os mais eficientes e bem-sucedidos, sempre foram administrativamente desorganizados. E estão se tornando ainda mais assim, como eu disse, à medida que o declínio se intensifica, com personalidades excêntricas como Biden, que está adormecido a maior parte do tempo, e Trump, que é bem, vai piorar. Sim, o Trump está agitado o tempo todo, eu acho. O Biden está dormindo o tempo todo. Muito obrigado. E conversaremos novamente na próxima semana. Tenha um ótimo feriado amanhã. Isso será no próximo ano quando conversarmos. Tudo bem, boas festas. Tchau.